lá em Brasília após, porque Brasília também, desde ontem, pegando fogo, né, Lô? Ontem a gente não conseguiu colocar Brasília no noticiário, claro, por conta da despedida do Mujica, mas hoje tem muita coisa pra gente conversar aqui, né? Boa tarde. Sem dúvida, boa tarde, pessoal. Vamos lá, né? Porque Brasília, eu vou te contar. Acho que só para mesmo na sexta-feira, porque todo mundo se manda daqui, né? É isso, e olhe E a gente lá, fica, né? E né? olhe lá, porque ultimamente está bem movimentado. Mas vamos dar uma, assim, trazer um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Tem uma briga rolando ali, né, entre Câmara e Supremo Tribunal Federal por Sim. conta da mesa diretora da Câmara, né? Decisão de Hugo Mota, né? Vem por meio aí do presidente da Câmara, Hugo Mota, que recorreu contra o Supremo aquela decisão da primeira turma que derrubou, né, a decisão da Câmara que suspendia a ação penal contra o Ramagem por golpe, Alexandre Ramagem. E aí foi via uma DPF essa história. A Câmara está pedindo que esse caso seja analisado pelo plenário do STF, né, Elo? O que o Hugo Mota falou a respeito disso? Porque ele disse que está esperando que o Supremo decida, né, de modo que o voto dos deputados seja respeitado, né, na totalidade. Então vamos entender melhor essa história, né, o que ele está querendo dizer. Vamos lá. Essa frase do Hugo Mota foi repetida hoje no Congresso, dentro, inclusive, da CPI das Bets do Senado. Teve senador lá dizendo: esperamos que o voto dos deputados seja respeitado, mais de 300 deputados. Eles estão falando do quê? Daquela medida que foi votada às pressas na Câmara dos Deputados, que exige a sustação que pare, que suspenda o processo contra o Alexandre Ramagem e também, por tabela, suspenda todo o processo daquele grupo que é o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe, que inclui, claro, o Bolsonaro, o Braga Neto, né? E aí, essa medida foi aprovada e imediatamente, no dia seguinte, ou 48 horas depois, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que ela não faz sentido, mas fez até uma concessão, retirou da lista de crimes pelos quais o Ramagem está sendo acusado, que são 5, retirou 2, que são justamente os que relativos especificamente ao dia 8, que é dano qualificado e deterioração do patrimônio. Tirou isso da lista, devolveu, falou, aí até aí vai. Bom, que não satisfeito, o Hugo Mota, em nome dos deputados que votaram a favor dessa medida, questionou o Supremo Tribunal Federal porque quer que o plenário do Supremo, e não a primeira turma, vote a respeito dessa matéria, exigindo que a opinião dos deputados, o desejo político dos deputados, seja juridicamente aceito no Supremo Tribunal Federal. O resultado prático disso a gente já sabe qual é, porque se a primeira turma tem 5 ministros e os 5 votaram para tomar a decisão que tomaram, você só precisa de mais um voto no plenário para a maioria sair ganhando, e vai ter esse voto, porque vai ter mais de um com certeza, são 11, talvez 1 ou 2 no máximo votem contra essa medida, né? Então, chance na remota, prática, né, chance nenhuma, eu diria. Não diria nem remota, eu diria que é nenhuma mesmo, porque mais um voto só, claro que vai ter. Então, mas existe uma outra conversa que está rolando nos bastidores e no meio jurídico, e hoje eu conversei com umas pessoas e aí aprendi isso. Então, o que acontece, né? Essa medida que foi da Câmara agora para o Supremo, ela explicita que isso é para o Ramagem. Ela tira o nome dos demais, ela não diz que tem que parar a ação toda, é para relativa ao Ramagem. Ao mesmo tempo que ela admite que ele cometeu um crime, porque ela fala é um crime continuado, que começou lá atrás, mas que a partir de janeiro já não pode contar para ele porque ele foi diplomado. Então, ao negar que ele participe dessa outra parte, admite que ele cometeu um crime na primeira parte, tá? E aí querem apagar tudo, já que ele virou deputado. Não vai dar certo, né? Mas existe toda uma conversa rolando no bastidor que é a seguinte:
Se você legitimar essa ideia que saiu da primeira turma, de retirar esses crimes do dia 8 das costas do Ramagem, o que no outro lado da moeda você está dizendo? Que o pessoal que estava lá no dia 8 só cometeu aqueles 2 crimes de dano qualificado e de deterioração do patrimônio, o que reduz e muito as acusações contra eles e as penas contra eles. Então, você legitimar essa decisão no plenário do STF pode ser uma maneira de você reduzir as penas de todo mundo que ainda está preso por causa do 8 de janeiro. Então, dessa maneira, o Hugo Motta dá aos congressistas a chance de dizer que ajudaram esse pessoal e livraram parte da culpa do Ramagem sem tensionar demais a situação com o STF. E fica todo mundo mais ou menos melhor na foto. Então eu não duvidaria, e aí essa parte é chute meu, interpretação minha. Até aqui não, foi o que eu ouvi com as pessoas que têm circulação no meio jurídico. Mas eu não duvidaria que exista, antes do envio dessa discussão para o STF, que tenha havido uma costura entre o Hugo Motta e o STF, talvez mediada pelo Michel Temer, que tem acesso ao Alexandre de Moraes ou outros interlocutores, mas o mais provável seria mesmo o Temer, para que isso já chegue lá com todo mundo entendendo o que está acontecendo, inclusive para o Alexandre de Moraes ter retirado esses 2 crimes, né, das costas do Ramagem. Então pode haver aí um acordão para dar uma aliviada para alguns, mas manter o que a gente quer que seja muito, muito que seja mantido, que é a acusação que pesa contra os principais núcleos dos articuladores, dos mandantes, dos arquitetos, dos que se beneficiariam da tentativa de golpe. Faz sentido, né, Chico? Faz todo Até sentido. pela declaração do Barroso. Sim, não, é uma malandragem, uma tremenda malandragem, mas é a cara dos acordos do Brasil. Acordo do... o Barroso com aquele jeito sonso dele, deixa passar, o outro ajeita para cá e, na prática, livram mesmo. Não havia uma obsessão de livrar toda aquela canalhada que quebrou a sede dos 3 poderes. Não era uma grande obsessão? Acho que com isso eles conseguem. Eles conseguem sem fazer outro tipo de malabarismo. Então, eu acho que a Elô decifrou a malandragem total com esse bastidor. Posso aproveitar, Chico e Elô, e trazer aqui a fala do Barroso lá em Nova York, né? Porque ele falou durante um evento do jornal Valor. Ele disse que não existem cotoveladas entre Judiciário e Câmara. Olha o que ele falou sobre o Hugo Motta especificamente, Elô, para você também poder comentar. Ele diz o seguinte, abre aspas, alguém elegante como Motta não dá cotovelada em ninguém, e nem eu. Não é um atrito e nem uma crise, é algo que conversamos de forma civilizada. Pensamento único só existe em ditadura. Então, acho que também tem um recado aí do Barroso, né? Todo mundo amaciando. Eu amacio daqui, tu amacia dali, e a gente passa a perna em todo mundo e livra aquela canalhada toda que quebrou Brasília no dia 8 de um crime maior. Já diminui a pena aí, quem tem 14 anos vai passar por 7, olhe lá. E por aí vai mais um acordão nacional. Sabe o que mais me preocupa e que eu sei que existe esse pensamento dentro da cabeça de vários ministros do Supremo? Quando Barroso diz assim, alguém elegante como Motta, você lembra de quem? Eu lembro na mesma hora do Tarcísio. Sim. Tarcísio é a versão supostamente civilizada do Bolsonaro. Sim. E na hora do vamos ver, muitos desses atores que estão falando em elegância agora vão apostar em um candidato como ele. Esse é assim, o sentimento que isso tudo, né, o sabor, o desgosto que isso deixa no meu paladar, entendeu? Nossa, com certeza. Acho muito boa essa lembrança. A leitura é perfeita, é essa, aponta para esse tipo de caminho. Né? Até porque as declarações do Hugo Motta sempre vieram nesse sentido, já dizendo não tem a menor chance da gente faltar anistia. Mas quando ele estava como candidato à presidência da Câmara, o tom era outro.
ele já dizia, não dá para igualar as pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes, né? Elas estavam, foi um quebra-quebra, foi meio nesse tom. Ele deu uma entrevista para uma rádio falando assim. Aí depois que assumiu a presidência, viu que assim, não estava indo muito nesse sentido, o caminhar das coisas. Então ele mudou e disse, não, eu não vou pautar anistia, isso não é prioridade na Câmara. Mas a gente sabe como é que funciona o Centrão. Então, desse ele jeito. Ele, quando mandou esse questionamento para o STF, ele disse algo do tipo: só existe harmonia entre os poderes quando eles todos estão usando o mesmo diapasão. E o mesmo diapasão não pode ser a elegância do deputado e da educação do ministro. O diapasão é a Constituição, é a lei. É a lei que rege o país e que devia servir igual para todo mundo. Esse tinha que ser o diapasão e não uma conversa de gente elegante, bonita e sincera que toma chá das 5, né? E uma conversa em Nova York, né? Uma conversa, digamos, um pouco mais cara para todos nós. Deve estar tomando uísque, né, Chico? Deve estar tomando uísque, isso devia ser. O que é que tem? Qual é o dever do Supremo? Zelar pela Constituição. Vamos aplicar isso aqui e pronto. Está resolvido. É para isso que eles estão lá. Exato, e que muitas vezes foi nesse sentido. Né? Acordo. Aplica a lei e vamos embora. O Eloô, mas tem uma outra história da Câmara que ontem a gente não teve a oportunidade de falar, mas que é importantíssima, né? Que é essa CPI das bets. Senado, né? Circo, né? No Senado. Isso, no Senado, perdão, Chico. Obrigada até. Imagina. Porque foi muito tumultuado ontem. Sim. Enfim, foi uma palhaçada, né? Na verdade, Total. gente. Foi assim, autopromoção de influencer, uma coisa assim. Mas, enfim, basicamente foram dias tumultuados nos últimos dias por causa dessa CPI, que está no Senado, como ressaltou aqui o Chico, que está ouvindo influencers que participaram, né, fizeram propagandas de casas de apostas. Então, hoje foi a vez de uma outra personalidade, aí, o Rico Melquiades, que foi questionado pelos senadores. Ontem foi a Virgínia, né? E esse Melquiades, ele tem mais de 10 milhões de seguidores e se auto-intitula embaixador de uma casa de apostas que não tem autorização do Ministério da Fazenda, nem para operar, só que funciona com uma decisão liminar. Isso até acontecia bastante antes dessa regulamentação, né, Elo? E aí a senadora Soraya Tronic, que também é relatora da CPI, ela pediu que o influencer, né, mostrasse como é que se joga o jogo do tigrinho durante essa sessão. Então vamos ver como é que foi isso e a gente volta a conversar. Vamos. Meu Deus. Aí o tigrinho soltou a carta. O tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer. Foi um grande ganho. Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Eu não quero mais jogar. Mas eu gostaria que você nos mostrasse. Não, mas só que aí eu tô induzindo o pessoal a estar jogando. Gente, eu não quero. Eu fiz o ganho, eu não quero mais jogar. Olha, eu quero dizer, antes de tudo, para a nossa comunidade de espectadores, que qualquer um desses joguinhos é roubo. Você não vai ganhar nada. Aí ele ganhou nessa simulação, mas você não vai ganhar. E essas bets têm levado parte do orçamento, inclusive o orçamento para comprar a alimentação das famílias brasileiras. Principalmente as famílias mais pobres. Então não caiam nessa roubalheira. Isso é roubo. E não tem outra palavra. É jogo de azar / roubo. Isso. Por quê, né, Chico? Porque esses jogos, esse é um dos pontos que a senadora Soraya Tronic, que foi quem brigou para criar essa CPI, hoje é a relatora dessa CPI, ela quer chegar nesse ponto, no algoritmo dos jogos. Como que ele é desenhado para você perder, para você começar a ganhar no começo, se entusiasmar e perder. Por isso que ela pediu a ele para jogar na frente de todo mundo, e não é na frente de quem estava ali na CPI, é na nossa frente, na frente está todo mundo acompanhando isso pelo canal da TV Senado, reproduzindo nas mídias, né? Para mostrar se ele ganhava de cara ou não. Ele jogou R$4, ganhou 120, né?
Então, para ela, provou um ponto, que realmente ele ganha de cara e ele faz os vídeos dele na internet mostrando ele ganhando e feliz da vida. Claro que ele diz que ele ganha, que ele perde, que todo mundo ganha e perde, mas a discussão, né, não é essa. E ela falou, não estou aqui responsabilizando você legalmente, porque legalmente não tem nenhuma ilegalidade no que ele está fazendo, mas eticamente ela falou para ele, olha, eu conversei hoje ou ontem com o dono de uma empresa do Ceará que tem 320 funcionários e ele pegou um psicólogo para fazer entrevistas com os funcionários e depois das entrevistas ele descobriu que 75% dos funcionários estão endividados, viciados em jogos e pedindo socorro. E um dos funcionários foi assassinado no dia 3 de janeiro por um agiota, a quem ele estava devendo um monte de dinheiro, porque ele está perdendo tudo no jogo e foi pedir dinheiro em agiota para pagar a dívida para continuar jogando. Sim. Então os relatos se multiplicam e ela tem feito vários desses relatos dentro da CPI, né? E esses influencers, os influenciadores, que o nome já diz tudo, eles estão influenciando gente a se viciar nessa porcaria e perder todo o seu dinheiro, eles não assumem nenhuma responsabilidade, nem ética, nem moral, pelo que eles estão fazendo. O discurso desse rapaz que foi lá hoje e dessa senhora que foi lá ontem é idêntico. Eles dizem, a culpa é de vocês que não fazem as leis, eu estou seguindo as leis que vocês fizeram. E aí os senadores dizem, realmente, a gente tem que baixar uma lei aqui para proibir todo e qualquer tipo de propaganda desses jogos, que nem é feito com cigarro. E vocês não vão mais ganhar dinheiro com isso, né? Só que tem muita gente dentro do Congresso contra. Vocês sabem qual foi o quórum da sessão da CPI hoje, apesar de ter um monte de gente interessada em ver influencer? Eu tenho uma preguiça desse nome, gente, pelo amor de Deus. Nem me fale. Mas tem... Sabe qual foi o quórum da sessão, Chico? 3 pessoas, 3 senadores que participam da CPI que assinaram hoje presença. E tem sido assim por mais de 2 semanas em todas as sessões. Porque os partidos que enviaram os seus representantes, designaram os seus representantes para a CPI, esses representantes não aparecem. Porque o boicote à CPI das bets é geral. Sim. Ciro Nogueira tentou ser presidente dessa CPI, porque queria controlar os destinos da CPI. Como não conseguiu, ele faz parte da CPI, ele nem aparece, como quase todos os outros. E quando eles aparecem é para legislar em causa própria, como a gente vai mostrar daqui a pouco, né, Gabi? Vamos sim, Elô. Assim, eu tenho até que respirar fundo, assim, para tratar desse assunto com vocês, porque é um negócio, assim, dá raiva mesmo. Tem até o tal do cachê da desgraça alheia. O que é o cachê da desgraça alheia? Que a Virgínia negou, mas... Mas existe. A Piauí mostrou isso, a revista Piauí. Esses influencers, eles fazem um contrato com as bets, então, quanto mais o jogador perde e deixa de comprar arroz, feijão e etc., mais o influenciador ganha. É isso, tem uma perda ali, a pessoa postou R$100, vamos supor. Estou aqui jogando o número só para a gente entender, R$100, mas ela assinou lá no contrato dela que a cada R$100 que eu quero perder, ela vai ganhar 30. Então ela ganha em cima ele, a de ontem, o de hoje, ganham em cima da desgraça alheia, da ruína da família. Por isso que chama a cláusula da desgraça mesmo. Agora, não só são esses influencers que são, eles, digamos assim, que são o lado mais radical, o lado mais da roubalheira pesada. Mas os Galvões Buenos, os Lucianos Hucks, todo mundo que faz propaganda de bet está incentivando o vício. Então, tem um grupo agora no Congresso que começou... Tem todos os partidos. Tem o Pedro Campos do PSB, tem o Duarte Júnior do PSB também, a Tabata, tem gente do PT, de uma frente partidária ali, está com um projeto para proibir a propaganda. Igual proíbe a propaganda de outros vícios, como cigarro e bebida. E é assim que países avançados estão caminhando também, como a França... não pode sequer, por exemplo, na camisa de futebol de crianças,
vender, o clube pode vender com bet aqui. Porque você está vendendo a ruína das pessoas. Também tem Eu acho que tinha que ir mais longe, sabe, Chico? Eu acho que o primeiro passo é a propaganda. Mas o segundo, você tem que quebrar o algoritmo desses jogos para você mostrar o que é que eles estão fazendo intencionalmente, para aí você poder proibir. Boa, Elô. Acaba com isso. Perfeito. Você deu um passo adiante do que eu tinha falado. Porque é uma questão de saúde pública, né? Tem países que proíbem a partir das 10 da noite, por exemplo, que é o horário que as pessoas mais jogam. Enfim, e não tem nem estrutura da saúde pública para lidar com a quantidade de pessoas que a gente ainda nem sabe qual é o tamanho disso. Exato. Né? Porque, enfim, é algo que ainda não tem um controle, então a gente não sabe quantas pessoas estão doentes, né? De fato, como essa pessoa que a Elô contou, que morreu porque pegou dinheiro com a agiota para continuar apostando. Olha, especialista assim, do centro do Hospital das Clínicas, que cuida de viciados em jogos, já falam numa epidemia. Uma epidemia do vício. Não estamos mais com brincadeira. Já é epidemia. E quando eu falo dessa parte, assim, não é mais nem influenciador, que eu falei do Galvão Bueno, mas existem outros, é que eles falam ali em nome do futebol, mas o futebol é apenas uma desculpa das bets. Você entra em qualquer bet dessa, e eu entrei em todas para escrever sobre o assunto, qualquer uma te leva, na verdade, para o cassino. Todas têm o mesmo tigrinho, tem todos aqueles jogos ali com a fachada de futebol. Você não está jogando apostando no Corinthians e Palmeiras. Você, uma vez lá, tá a roleta girando, sabe? É isso que está por trás de todas as bets. O futebol é muito usado, porque é popular, é usado como desculpa. É uma isca para levar as pessoas para jogatina de azar. Uhum. Duas coisas super rápidas. Primeiro, o senador Cajuru foi na comissão ontem para dizer que ele foi contratado pela Record para ganhar R$ 5.500 por mês, mas o dinheiro dele mesmo, firme, vai ser de publicidade. E que ele conversou com o João Roberto Marinho, da TV Globo, e que o João Roberto disse a ele que se acabar o dinheiro das propagandas das bets, as TVs vão quebrar. Ora, por favor, já existia televisão muito antes de existir bet. E a outra coisa, num país desigual como o nosso, onde tem gente desesperada para dar um jeito de sair do buraco, você jogar uma coisa dessa para a população, ela pega desesperadamente para ver se consegue, né, respirar. Então não é justo. Não, todo mundo tem bet. A Globo agora é sócia de uma de Las Vegas, da MGM. Todas têm. A Record, todo mundo tem bet. Então, claro que eles vão louvar as bets até o fim. É isso, eu vou aqui, claro, a gente tem que seguir com o programa, mas só eu imagino como a população brasileira se sentiu, a gente também, né, vestiu, assim, uma máscara de palhaço ontem com o senador indo tirar foto, né, com a influenciadora, que, aliás, usou a sessão para se autopromover, aliás, usando roupas que eu nunca vi ela usar na vida, né, sempre apareceu, assim, arrumada. Ontem estava com uma aparência, assim, de ingênua, de não sei do que está acontecendo. Ali é todo um estudo de conselho Parecia outra pessoa. Aconselhamento de marketing para ir daquele jeito, né? Para enganar os bestas. A nós, não. Mas depois publicou story ali com a camiseta que estava usando também na sessão, na condição de testemunha, e fez selfie até com o senador que estava ali fazendo, né, as perguntas para ela. Pedindo para ela mandar tchauzinho para a mulher dele. Isso, pois é. Enfim, imagino aí como... Aguenta, Elô, aguenta. Decoro passou longe, passou longe, né? É isso, Elô. Bom, vamos respirar fundo. Aliás, vamos ao Uruguai, né, gente? Porque lá em Montevidéu a gente tem a despedida do ex-presidente Pepe Mujica acontecendo. Ele está sendo velado em Montevidéu. O Rodrigo Viana acompanhou esse primeiro dia de homenagem, estava no início do cortejo que passou ali pela cidade, né, nas ruas de Montevidéu. A gente tem as imagens também. Vamos acompanhar? Vamos lá. Hasta siempre, viejo querido. Era assim que Pepe Mujica era chamado carinhosamente no Uruguai. O cortejo fúnebre para a despedida dele ajuda a contar a história desse militante. O cortejo começou ali na sede da Presidência da República, que ele exerceu durante 5 anos. Depois passou pelo edifício onde fica o MLN, grupo guerrilheiro no qual Pepe Mujica atuou. E passou por aqui também, ó, a sede do MPP, Movimento de Participação Popular, uma das alas que integra a Frente Ampla. O curioso é que quando a gente entra aqui no edifício sede do MPP,
a primeira imagem decorando o ambiente. Olha só, Lula ao lado de Mujica, no famoso fusquinha azul do líder uruguaio. Essa foto é icônica. Tem também o início do velório, que vai até amanhã, e a gente tem as imagens também que o Rodrigo Viana acompanhou. Vamos lá. Os primeiros momentos do velório aqui no Palácio Legislativo foram reservados para autoridades e pessoas mais próximas, né, da família de Pepe Mujica. E agora, nesse exato momento, 3 horas da tarde, é que o povo começa a se aproximar para se despedir de Pepe Mujica. A gente observa aqui muita gente com as bandeiras da Frente Ampla, do MPP, em frente ao edifício monumental, onde o corpo de Pepe Mujica está sendo velado aqui em Montevidéu.